Fala, Gustavo. Tudo bom, Lucas? Beleza, cara? Tudo Acertamos aí na semana passada, bolsa veio para os 80, câmbio caiu aí, veio para os 70, 3,70. Pois é, Lucas, eu acho que a gente pode dizer que a gente teve um pouco de sorte misturado com competência. Sim. Mas vamos fazer aquele disclaimer, né? Que retornos passados são independentes dos retornos futuros. Não garantem retornos Não futuros. garantem só por eles nada. Para essa semana, então, Gustavo, a gente tem os principais drivers econômicos de muito tempo. No cenário externo, tem dados dos Estados Unidos, na quarta-feira tem Fed, na sexta tem payroll e aqui dentro do Brasil a gente tem Copom na quarta-feira também para aquecer um pouquinho esse mercado. Comenta um pouquinho o desenrolar da semana, o que tem de novo aí para os traders e investidores. Pois é, Lucas, eu acho que diferentemente das semanas anteriores, o foco agora vai ser economia. Tá? Então, já na semana passada saiu o PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, tá? A primeira prévia mostrou a economia bem aquecida, PIB anualizado acima de 4. Tá? E aí as dúvidas é que ficam, será que essa economia dos Estados Unidos ela vai continuar aquecida a ponto de que a inflação comece a ir para cima muito forte? Será que ela vai dar uma desacelerada bem grande a ponto de que isso não preocupe? E a gente nessa semana vai ter vários indícios dessas preocupações. A primeira é a PCE, onde saem os gastos do consumidor americano com consumo, tá? E ali tem a inflação desses gastos. Tá? Então a gente vai começar a ver alguma coisa, de algum sinal se está puxando já a inflação ou não. Aí no meio da semana vai decisão do FONC, tá? Decisão de política monetária nos Estados Unidos, o Fed vai decidir, muito provavelmente para manter os juros, tá? Mas o comunicado vai dar uma dica ali, será que o Fed está vendo a economia desaquecendo para frente? Essa questão da guerra comercial ela vai pesar para a atividade, mas vai pesar também para a inflação, em que sentido? Como é que o Fed vai querer comunicar aqui isso que ele está vendo da economia para frente? Sim. E no fim da semana, a gente ainda vai ter o payroll, tá? Que é um dos principais indicadores da economia dos Estados Unidos, o principal indicador econômico do mundo. Tá? Sai sempre na primeira sexta-feira do mês. E ele vai dizer como é que foi o mercado de trabalho em julho nos Estados Unidos, que vem muito aquecido, tá? A taxa de desemprego aí bem abaixo dos 4%. Aí vamos ver como é que esse negócio vai andar. Se ele vai vir mais forte, vai vir mais fraco, o mercado está otimista. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Atenção nos Estados Unidos nessa semana é foco na economia. E aqui dentro, da mesma forma, a gente vai ter decisão de política monetária. O Copom se reúne na quarta-feira, depois do pregão, ele vai revelar a sua decisão. O mercado aí está praticamente unânime em manutenção dos juros, mas a grande questão é, será que nessa decisão eles vão dar um guidance? Na última decisão eles tiraram o guidance da política monetária porque eles acharam que os negócios e as coisas estavam bem incertas. Será que eles vão manter essa questão agora? E na questão de inflação e atividade econômica em relação à greve dos caminhoneiros, eles tinham se posicionado que os efeitos eram temporários, como se mostraram. Tá? Então esse argumento ganhou muita força dentro do Copom, eles muito provavelmente vão capitalizar isso, mas qual daqui para frente, o que vai acontecer? A inflação vai voltar a ficar morna como estava no início do ano ou ela vai dar uma reaquecida? E a atividade econômica, será que a gente vai conseguir aí ter um PIB acima de 1% ainda esse ano? Vamos ver o que o Copom vai estar comentando sobre isso. São as grandes atenções da semana em termos de indicadores ao longo dos próximos dias. Perfeito, então o cenário econômico vai prevalecer, vai sobressair nessa semana. Desse contexto, o que influencia para a bolsa, câmbio e juros? O que tem que ficar atento? Vamos olhar um pouquinho para o que pode vir lá nos Estados Unidos, né? Principalmente a questão do FONC. Desde a última reunião, né, até da última publicação, da última ata do FONC lá fora, o que aconteceu? Boa parte dos membros do FONC, eles foram um pouco mais moderados no seu discurso. Olha, a gente está vendo que esse negócio da guerra comercial realmente vai afetar a atividade econômica ali na frente, talvez a gente não precise ser tão agressivo na questão de elevação de juros como o mercado está olhando. Esse foi o recado. Se isso se manter ou até ganhar força dentro do comunicado do FONC, é possível que o mercado entenda, tá, que realmente não vai precisar vir mais juros e aí tem espaço para andar mais um pouco, tá, principalmente nessa questão aí de percepção por uma maior liquidez. Tá. Isso deve ser a tendência que a gente vai ver lá dentro do comunicado do FONC. Tá. Mas a gente tem ainda todos os dados do mercado de trabalho, que o FONC não vai pegar, vai ser depois da reunião, né?
Então, tudo isso ainda pode trazer mais volatilidade. Os últimos dados que a gente tem do mercado de trabalho dos Estados Unidos é que as coisas mantêm-se aquecidas lá. Então, vamos ver se isso acontece de novo no payroll. Lembrando, aquele número, payroll muito abaixo de 200 é um número negativo, muito acima de 200 é um número bem positivo, até positivo demais. Pode ser um número que seja nesse tamanho de crescimento dos Estados Unidos até mais mesmo um problema. Então, mas é bom ficar com esse número na cabeça. Muito abaixo de 200 é bem negativo, muito acima de 200 pode ser positivo ou negativo, dependendo da interpretação do mercado. Aqui dentro, quando a gente olha Copom, o Copom aparentemente vem acertando a mão, se perdeu um pouco ali em maio, mas conseguiu rentabilizar de novo, ganhar um pouco de credibilidade, tá? Então ele deve manter essa questão assim, olha, a gente acertou, a gente achava que aquela questão lá da greve dos caminhoneiros era muito mais uma questão temporária, tá? A economia vem andando muito devagar, não vale a pena, não tem espaço para subir juros. A questão é se eles vão dar um guidance, olha, a gente está esperando haver uma definição eleitoral ou não, tá? Eles, obviamente não vão dizer com essas palavras, mas pode estar lá dentro das entrelinhas, para depois tomar efetivamente uma decisão de ou subir juros ou manter esse nível bem baixo. Então, isso tudo pode modificar muito, por exemplo, nosso mercado aqui dentro. Tá? Se o Banco Central ele entender que não é necessário dar juros e até dar um guidance, olha, a gente acha que inclusive a economia vai recuperar acima do que a gente estava imaginando no início. Isso pode ser bom para a Bolsa. Tá? Então, vai estar lá, essas grandes questões vão estar resolvidas e vão aparecer no final da semana. Tá? Para juros é bem importante, se voltar a ter um guidance e o Banco Central dizer, olha, a gente tem espaço para ficar com juro baixo parado até o final do ano, existe um belo prêmio na curva ainda que deve vir para baixo. Tá? Existe assim precificações de elevação já na próxima reunião, de elevação forte no final do ano, de praticamente 50 pontos. Então isso pode ser um fator que traga ainda os juros um pouco mais para baixo. A grande questão que eu acho que não vai aparecer dentro desse contexto é um discurso meio fora de contexto, um discurso que vai jogar um pouco de gasolina, como foi o discurso lá de maio, tá? Que o mercado achava que ia cair um pouquinho mais o juro, o mercado meio que levou uma tranca do Banco Central, o Banco Central dizendo, olha, o negócio lá fora ficou feio, então aqui a gente não vai mais descer juro. Então foi um discurso que ficou difícil de ler. Eu acho que o Banco Central aprendeu, então não vai aparecer essa questão. Então, na minha visão, eu acho que se vier alguma coisa de surpresa, vai ser uma surpresa positiva para o mercado. Para finalizar, então, Gustavo, esse bate-papo, eleições nessa semana, na tua opinião, influencia ou não tem tanta influência? O cenário econômico vai sobressair? Eu acho que essa semana vai ser um pouco mais fraca nesse contexto de assunto de eleições. Tá? Acho que as chapas já estão praticamente definidas, talvez falte o PT ainda se definir um pouco mais, mas, de qualquer forma, sábado é o último dia de convenção partidária. Então, a partir desta semana, com certeza, nós vamos definir quem serão os candidatos na próxima eleição. E tem a dúvida que o Lula pode ser trocado se o TSE não aceitar ele até o dia 15, que é o dia final para o registro. Né? Então, ainda tem essa questão ainda, mas provavelmente eleições vai trazer menos assunto nesta semana, vai ficar mais para lá da economia mesmo.